Então vamos lá, exercício 40 do capítulo 8. A figura 8,51, que é a figura abaixo aí, mostra um gráfico de energia potencial em função da posição x para uma partícula de massa m. Então m é igual a 0,2 kg, que pode se deslocar apenas ao longo do eixo x sob a influência de uma força conservativa. Isso aqui é importante enfatizar. Três dos valores mostrados no gráfico são o A igual a 9 joules, então aqui nós temos 9 joules. O C igual a 20 joules, aqui é 20 joules. E o D igual a 24 joules. Maravilha. A partícula é liberada no ponto onde o U forma uma barreira de potencial de altura, o B igual a 12 joules. Então essa altura aqui é uma altura de 12 joules. Muito bem. Com uma energia cinética de 4 joules. Então nesse ponto aqui ela tem uma energia potencial de 12 joules, mas ela também tem aqui uma energia cinética K, que é igual então a 4 joules. Maravilha. Qual é a velocidade da partícula na posição 3,5, ou seja, nessa região aqui, e em x igual a 6,5, nessa posição aqui. Então ele está pedindo a velocidade da partícula. Bom, no instante inicial, a energia potencial é igual a 12 joules, e a energia cinética, como ele fala, é igual a 4 joules. Como as forças são conservativas, que nem a gente enfatizou aqui, a energia mecânica, que é a soma da energia potencial e a energia cinética, ela não vai se alterar durante todo o tempo, tá certo? Então, a energia mecânica, que é a soma, então, da energia potencial U mais a energia cinética K, ela não se altera, e ela é igual, então, a 12 joules, que é a potencial que ele tinha, mais 4 joules, que é a cinética que ela tinha inicialmente. Então, a energia mecânica inicial é igual a 16 joules. Então, essa energia mecânica é conservada porque nós estamos falando de força conservativa. E durante todo o trajeto, independente da posição, ela vale, então, igual a 16 joules. Então, com isso, a gente consegue resolver agora aí a questão A e as outras questões também. Então, vamos lá. Então, a questão A. Ele pergunta qual é a velocidade da partícula em x igual a 3,5 metros. A velocidade é igual a... Essa é a grande pergunta que ele faz. Bom, na posição A, nós temos aqui, ó, na posição 3,5, que é do item A, nós temos que a energia potencial é igual a 9 joules. Então, a potencial na posição 3,5 metros, ela vale exatamente 9 joules, tá certo? Se a potencial vale 9 joules e a mecânica, como a gente sabe, é 16 joules, nós temos então que a cinética, que é o que a gente procura para poder calcular a velocidade, é igual a mecânica, que é 16 joules, menos a potencial, tá certo? Isso daqui, ó, a potencial é a mecânica menos... desculpe, a cinética é a mecânica menos a potencial. Então vai ser 16 joules menos 9 joules, o que me dá então uma energia cinética igual a 7 joules nessa posição x igual a 3,5 metros, tá certo? Então tá aí a energia cinética. Agora a gente sabe que a energia cinética é igual a 1/2 de mv ao quadrado. O que implica então daqui que a velocidade vale 2 vezes a energia cinética dividido por m, tudo isso raiz, tá certo? Porque é ao quadrado, então
a velocidade é 2K sobre m. Como K vale 7 joules, a massa a gente tem aqui, ó, vale 0,2 kg. Isso aqui, se você jogar e fizer as contas, você vai encontrar raiz de 70, que se você então calcular, você vai encontrar uma velocidade igual a exatamente, ou aproximadamente, desculpa, 8,37 metros por segundo. Tá aí a resposta do item A. No item B, ele pergunta qual é a velocidade em x igual a 6,5 metros. E aí é completamente análogo. A gente sabe que em x igual a 6,5 metros, nós temos aqui, ó, a potencial aqui é igual a zero. Ou seja, toda a energia mecânica no item A, no item B, aí, onde x é igual a 6,5 metros, é igual à energia cinética. Então, a energia mecânica é igual à energia cinética para o meu x igual a 6,5 metros. Então, novamente, eu tenho que a energia cinética agora vale 16, a velocidade, então, é raiz de 2K sobre m, então vai dar raiz de 2 vezes 16, que agora a energia cinética é igual à mecânica, dividido por 0,2. Isso aqui, então, dá igual a raiz de 160, que se você fizer as contas, você vai observar, então, que ela vale aproximadamente 12,6 metros por segundo. Então, basicamente, a ideia aqui é conservação de energia. Muito bem. Aí ela continua e pergunta: qual é a posição do ponto de retorno do lado direito e do lado esquerdo? Muito bem. Para a gente calcular o ponto de retorno, a gente tem que analisar esse gráfico aqui, analisar os resultados geograficamente. A primeira coisa que a gente tem que se atentar é aonde que nós temos o ponto de retorno, tá certo? Qual é a posição aí, qual é a propriedade que nós temos no ponto de retorno. Então, o ponto de retorno, por definição, então aqui, é quando o ponto de retorno, ele é quando a energia cinética é igual a zero. Tá certo? Então, no ponto de retorno, nós temos que a energia cinética é igual a zero. Muito bem. Então, isso acontece quando a energia potencial, então, for igual à energia mecânica, que, por sua vez, é igual a 16 joules. E ele pede isso para a gente calcular tanto no lado esquerdo, ou seja, nessa região aqui, quanto do lado direito, nessa região aqui. Então a grande pergunta é, qual é o valor de x que o meu potencial vale 16 joules? Veja que aqui vale 9, aqui vale 20, então é uma região intermediária aqui, ó, que o meu potencial vale 16 joules, tá certo? Então vamos subir um pouquinho para a gente poder analisar aqui a figura. Para a gente resolver isso aí, a gente faz uma análise do gráfico, tá certo? Então, olha só, vamos pegar em preto aqui, ó. O que a gente faz aqui pode ser feito de outras maneiras, inclusive eu vou fazer de duas maneiras diferentes, mas você pode analisar aqui, ó, esse triângulo retângulo aqui, ó. Você tem um triângulo retângulo aqui, tá certo? Tá aqui, e você pode desenvolver um outro triângulo retângulo aqui para saber qual é o potencial nesse ponto aqui. Aqui você tem um ângulo θ, que você pode calcular. Por quê? Porque você tem esse tamanho aqui, ó, que você sabe calcular, que é 9 menos 20, ou seja, esse tamanho aqui é um tamanho que equivale a 11 joules,
E essa distância aqui também você tem, que é uma distância que equivale a 2 metros. Tá certo? Então é fácil calcular a tangente aí. Tangente, então, a tangente do ângulo θ, ela é igual ao cateto oposto, que é o 11, dividido pela o cateto adjacente, que é 2 metros. Ok? Muito bem. Agora, aqui, ó, você sabe qual é essa distância aqui. Aliás, essa distância é o que a gente quer descobrir. Quanto vale x, que é exatamente a posição onde o potencial vale 16 joules. Então, a gente tem também essa altura aqui, ó. Essa altura aqui a gente tem, essa altura vale 9 menos 16, ou seja, essa altura aqui vale 7. De forma que o mesmo ângulo θ aqui, ó, você tem um cateto oposto, que é 7, dividido pela hipotenusa, que é o x que eu quero saber. Tá certo? Então, com isso, fica fácil determinar o x. É automático calcular esse x agora. O x nada mais é, então, do que 14, que é 2 vezes 7, dividido por 11, que se você fizer as contas, você vai encontrar aí um x que é aproximadamente igual a 1,27. Note que o x aqui é o tamanho 1,27 metros. É o tamanho desse comprimento aqui, tá certo? Ou seja, a distância que eu tenho aqui é 3 menos 1,27. Isso vai me dar essa distância daqui até aqui, que é exatamente a posição do x. Então, a posição do ponto de retorno, é a posição x, que é igual, então, a 3 menos 1,27 metros. E isso aqui me dá um x que é igual, então, se você fizer as contas aí, 1,73 metros. Esse é um dos pontos de retorno. O outro ponto de retorno, a gente pode fazer uma análise idêntica, certo? Só que agora a gente faz do lado direito, onde a gente quer descobrir. O que a gente tem? Ó? A gente sabe que daqui até aqui, aqui, era para ser uma reta, né? Mas não está muito bom, mas tudo bem. Nós temos um ângulo θ. E a gente quer saber qual é o ponto de retorno na posição onde o U vale 16 joules. Então, aqui você tem um outro ponto aqui e um outro triângulo. Eu vou desenhar esse triângulo embaixo aqui para poder ficar um pouquinho mais claro para a gente calcular esse ponto de retorno. Então, desenhando logo abaixo aqui, vamos lá, vou desenhar os triângulos. Então, eu tenho aqui, ó, aqui. Só vou desenhar o triângulo ali para a gente ficar um pouco mais claro, tá certo? Aqui, aqui, aqui. E o outro triângulo aqui, ele está aqui até mais ou menos aqui. Então, muito bem. Está aí o meu triângulo para eu poder analisar. A gente sabe que essa distância aqui vale de 7 até 8, então vale 1. Essa distância aqui maior, que é uma distância em energia aí, é de 0 até o D, que é 24. Aqui a gente tem o nosso ângulo θ. O que a gente quer descobrir
é esse tamanho aqui, ó, que vale x, que eu não sei quanto é, e aqui eu sei que o tamanho é 16. Então, para resolver o ponto de retorno do lado direito, eu novamente calculo a tangente de θ, que é então 24 sobre 1, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que por sua vez também é igual a 16 sobre x, tá certo? Onde o x aqui no gráfico aqui, ó, é esse tamanhozinho aqui, ó. É esse tamanhozinho que equivale ao meu x aqui embaixo aqui, tá certo? Se eu fizer essas contas aí, eu encontro que o meu x, então, vale 16 sobre 24, que nada mais é do que, se você se atentar aí, a 0,67 metros. Logo, o ponto de retorno no lado direito vai ser tal que será 7 mais o x, certo? Então vai ser um x que é igual a 7,67 metros. Tá certo? Então isso resolveria o problema como um todo. Eu quero também apresentar uma outra solução aí que acho que é interessante para a gente poder comparar, por exemplo. E essa solução aí, ela pode ser feita se atentando que a força é igual. Então, a gente sabendo que a força é igual a menos a derivada da energia potencial. Então, vamos analisar só o lado da direita, só o caso da direita. Se você se atentar, ó, essa tangente aqui, que está relacionado com a derivada basicamente é a tangente, ela é constante durante todo esse tempo aqui, ó, desde 7 até 8, essa tangente é constante, tá certo? Isso implica que a força ela é constante, tá certo? E é exatamente igual a essa tangente. Como nós já vimos aí, essa tangente aqui, ela vale 24, tá aqui, ó, é minha tangente de θ, tá certo? Que é 24, cateto oposto, sobre 1, que é cateto adjacente. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Se a tangente vale 24, eu tenho, então, que a força é igual, como ela é menos a tangente, né, menos a derivada, é igual a menos 24 newton. E essa força, como a tangente é constante, é uma força constante. Maravilha! Então eu tenho uma força constante. Pela segunda lei de Newton, então pela segunda lei, a gente consegue então calcular a aceleração. A força, vamos pegar em módulo aqui, é igual a massa vezes a aceleração, também pegar em módulo, o que implica então que a aceleração é igual a força dividido pela massa, tá certo? Agora, levando o sinal em conta, então a massa ele deu 0,2, tá certo? A força ele deu, quer dizer, a gente calculou, vale menos 24 newtons, tá certo? Dividido por 0,2 quilogramas. Isso aqui eu tiro rapidamente a aceleração, que vale menos 120 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho aceleração. Bom, eu tenho a posição aqui que eu vou chamar 7 como sendo a posição inicial. Eu tenho a aceleração que eu acabei de calcular. Eu tenho nessa região aqui, no ponto 7, a velocidade, tá certo? Se você se lembrar, a gente calculou a velocidade aqui nessa posição. Ó. Na posição 6,5, a velocidade é igual a na posição 7. Então tá aqui, ó, a velocidade eu calculei também. Eu sei a velocidade. Se eu sei a velocidade, sei a aceleração, eu consigo então calcular o deslocamento. Basta eu usar a equação de Torricelli, tá certo? Então eu tenho, ó, se você se lembrar, que v ao quadrado
é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. O que eu quero aqui descobrir é ΔS. Em que ponto que eu quero ΔS? Eu quero o ponto aonde a velocidade é zero, que é o ponto de retorno, onde a energia cinética é zero. Então, daqui eu tiro que o ΔS, que é o que eu procuro, ele é menos V0 ao quadrado dividido por 2A. Tá certo? O V0 na posição 7 eu tenho, é 12,6, está aqui. A aceleração, ela vale menos 120, então eu vou ter aqui, ó, menos 12,6 ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 120. Visto que 120 é a aceleração que nós calculamos, né, pela tangente. Se você se atentar, V ao quadrado vai me dar 160. Então, esse menos vai embora com esse menos. Isso aqui vai ficar 160 dividido por 240. Isso aí me dá o ΔS. Se você fizer as contas, vai dar aproximadamente 0,67 metros. Ou seja, nós temos aqui um deslocamento que é dado por x de 7, a velocidade torna-se zero num deslocamento igual a 0,67. O que implica, então, que a velocidade se torna zero na posição x, que é 7, mais 0,67 metros, e isso aqui me dá 7,67 metros, que é, obviamente, exatamente o ponto de retorno que nós calculamos fazendo aqui pela análise do gráfico. Beleza, gente? Espero aí que isso tenha ajudado. Tá aí a questão, então, resolvida.